Sejam todos bem-vindos a mais um projeto Artifacts. O projeto de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje nós contamos com a participação e a ajuda de um grande amigo meu que é designer. Ele tem até um canal chamado Minkwood. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem também. E eu tive uma ideia para fazer um estilingue, só que eu não estava conseguindo aplicar bem no papel essa ideia. E aí, como ele já trabalha com isso, trabalha com criatividade e arte, resolvi pedir a ajuda dele. E aí ele gravou para mim todo o processo de criação, de como ele imaginou a ideia que eu passei para ele, e eu tô colocando aqui para vocês. Foi um processo muito legal, que eu achei fantástico o resultado. Eu passei uma ideia muito simples para ele e ele conseguiu deixar ela absurdamente melhor. Ficou muito show mesmo. E espero que todos vocês também tenham gostado do projeto e dessa nossa parceria. Podem ter certeza que nós faremos outros projetos diferentes juntos, de peças únicas e incríveis como essa. Ideias legais nós temos muitas, só falta mesmo o tempo para conseguir executá-las, mas logo elas vão aparecer, podem ficar tranquilos. A ideia desse projeto foi inspirada no lançamento do live action de Como Treinar o Seu Dragão, que na data desse vídeo está para ser lançado em breve, e é uma franquia que eu gosto muito. Então eu resolvi fazer um estilingue baseado na cabeça de um dragão. Eu fiz então a impressão do desenho que ele me mandou, e aí depois eu resolvi furar a madeira antes de começar a cortar ela, porque é uma madeira muito resistente, né? Eu escolhi Jequitibá rosa, que é uma madeira bem forte e bonita, ela dá um acabamento muito bom. Ela não tem uma dureza absurdamente alta, mas mesmo assim, eu acredito que iria forçar a máquina se eu fosse cortar direto, fazer tantas curvas assim sem furar, porque eu usei uma tábua bem grossa, né? Ela tem 4 centímetros de espessura, essa prancha, então por isso eu preferi fazer as furações para não acabar forçando muito a máquina. Depois de fazer o corte usando uma tico-tico, eu fiz o preparo de 2 peças de madeira que vão sobrepor a parte principal do estilingue, porque a face do dragão ela vai ser desbastada para dar forma e profundidade. E para poder desbastar tranquilo, eu preciso de um volume extra de madeira na parte da frente do estilingue. Depois então eu faço um rebaixo para encaixar os dedos nessas 2 peças de madeira usando um disco de desbaste metálico muito bom, que eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Depois eu faço a fixação dessas 2 partes sobrepostas usando cola para madeira e parafusos para garantir que ela fique bem firme. Então começa o processo de modelagem bruta do dragão usando o mesmo disco de desbaste metálico na esmerilhadeira. Esse disco é ótimo para remover grandes porções de madeira de forma controlada, mas para qualquer modelagem um pouco mais delicada já se torna complicado usar ele, pelo risco de acabar estragando a peça. Então, depois de definida a forma bruta do dragão, eu começo a trabalhar usando uma micro-retífica. Para quem não conhece, é uma máquina super versátil, usada para todo tipo de trabalho delicado, nos mais diversos materiais, seja cerâmica, madeira, metais. As aplicações dessa máquina são muitas, tudo depende dos bicos diferentes que serão usados de acordo com a área de artesanato que você quer trabalhar. Não são todos, mas alguns modelos de micro-retífica possuem um bico flexível, como esse que eu estou mostrando no vídeo. Esse bico facilita demais o processo de modelagem. Eu já vi alguns profissionais trabalhando sem ele, usando direto a máquina, né? Só ela. É claro que também funciona, porém, o conforto e a facilidade de trabalhar com esse bico flexível nem se compara. Ele encaixa perfeitamente entre os dedos e eu posso trabalhar com ele como se fosse um lápis ou uma caneta, como se eu estivesse realmente desenhando no papel, só que em 3 dimensões. Por mais que seja um processo realmente muito demorado, é também muito satisfatório poder ver um desenho tomando forma e profundidade.
Se você que está assistindo nunca teve uma experiência de modelagem, eu te incentivo muito a tentar, mesmo que seja só com massinha de modelar, porque o processo de criação de algo que você goste ou algo decorativo é muito gratificante. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Terminada a modelagem do dragão, eu comecei a preparar a peça de couro onde é colocada a munição do estilingue. Eu cortei o couro e fiz 2 furações em cada lado. Dessa forma, quando atravessar a borracha pelas furações, o couro vai sempre ficar virado para frente. Ele não vai dobrar ou ficar forçando em uma direção errada. As borrachas eu encontrei pela internet mesmo. Tem várias cores e espessuras diferentes. Você pode encontrar pelo nome de garrote. Mas eu vou deixar o link dos que eu usei na descrição também. Depois eu comecei a parte do acabamento. Eu já tinha feito um lixamento mais bruto da madeira antes, mas agora eu lixei com lixas bem finas, até a 360, para deixar um acabamento ótimo. Então eu tapei os furos com o pó da própria madeira misturado com cola instantânea, que permite que eu possa fazer o lixamento da madeira após poucos segundos de secagem. Logo em seguida eu começo a pintura usando verniz marítimo para dar brilho e proteção à madeira. Eu faço a pintura nas partes maiores usando um pedaço de pano que não desfia, que antigamente era um método chamado de pintura com boneca. Ele é muito eficiente e dá um ótimo acabamento, porém só dá para ser usado em superfícies mais retas e lisas. Nos pequenos detalhes de entalhe, o tecido não entra, então eu tive que usar pequenos pincéis artísticos para finalizar a pintura. Depois faço os últimos acabamentos cortando o excesso de barbante de onde foi amarrada a borracha e faço a pintura com tinta preta. Chega então o momento dos testes de tiro e funcionou muito bem. Por mais que eu não tenha muita prática no uso do estilingue, ainda consegui pelo menos acertar o alvo algumas vezes e amassou bem a lata de tinta. Fiquei bem feliz com o resultado. Alguns estilingues podem ficar muito mais potentes do que esse. Basta colocar 2 ou 3 borrachas em cada lado, mas esse foi só um teste. Talvez um próximo projeto eu possa fazer algo que cause um estrago bem maior. Mas por hoje é isso, e espero que todos tenham gostado. Deixe a sua opinião e sugestões nos comentários, eu vou gostar muito de responder. E não se esqueça de curtir e seguir o canal. Obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo projeto.